Voltamos e agora no tópico de número 2 sobre a salvação para todos os seres humanos. Primeiro subtópico, a esperança para o pecador. Segundo subtópico, refutando um pensamento fatalista. E o terceiro subtópico, duas situações. Importantíssimo este tópico também. Fábio Júnior, com toda a liberdade de comentá-lo. Dando sequência na nossa lição, meus irmãos, subtópico de número 2, sobre a salvação para todos os seres humanos. Parece óbvio isso, né? Quando nós olhamos para o sacrifício da cruz, nós olhamos para os ensinos de Jesus, falando, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Parece óbvio, mas existem muitos ensinos, inclusive de igrejas bastante tradicionais, quando a gente fala a nível de Brasil, que não acredita nesta ideia de salvação para todos os seres humanos. Então, esse ensino trazido a partir do profeta Ezequiel, além de servir para o seu tempo, ele também nos ajuda a compreender esta ideia de salvação para todos os seres humanos. O primeiro subtópico fala a esperança para o pecador. E aí, quando nós olhamos a nossa leitura bíblica em classe, no versículo 21 do capítulo 18, diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá. O Senhor está falando aqui para aquele que vive em uma vida de impiedade, e então ele se converte dos seus caminhos tortuosos, e então tem uma promessa de vida para quem procede dessa forma. Aqui ele não especifica o ímpio A, o ímpio B. O ímpio, foi ímpio qualquer pessoa, aquele que se converteu, o critério para alcançar essa salvação e receber a vida é a conversão. Havendo a conversão de qualquer ser humano que existir, ela está disponível para todos essa salvação, havendo a conversão. É interessante notar que convencidos todos são convencidos. Seja por você que vai lá e prega e o Espírito Santo convence, seja por uma ação individual do Espírito Santo, onde talvez alguém não tenha acesso, uma pessoa, um crente não vai até lá, mas todos são convencidos, porque o Espírito Santo é muito eficiente no convencimento de que todos precisam de salvação. Mas nem todos se convertem, porque a conversão já entra o aspecto humano, da vontade humana, nem todos se convertem. Mas aquele que se converter, seja qual for a impiedade que ele praticou até ali, se convertendo, aceitando o sacrifício da cruz, a salvação alcança ele também, porque ela é para todos os pecadores, para todos os seres humanos, todos aqueles que reconhecem a Cristo. Ela está disponível para todos, é uma realidade para toda a humanidade. Jesus morreu na cruz para todos que crerem e quiserem se aproximar, reconhecendo o sacrifício da cruz, terá acesso à vida, terá acesso à salvação. E aí, quando nós falamos isso, o comentador já entra no subtópico de número 2, refutando o pensamento fatalista, que é justamente o pensamento de que não, de que a salvação ela não é para todos, né? A salvação ela seria para um grupo específico. Então, nesse aspecto mais macro, falando de salvação, alguém diria assim, não, para mim não tem jeito não, é assim mesmo. E aí, dialogando com o ponto anterior, nós podemos falar, não, meus pais fez isso assim, eu vim de uma cultura assim, eu estou dentro desse contexto aqui, vivi sempre assim, aprendi dessa forma, então para mim é isso. Não tem como mudar. O meu destino é esse e acabou. Né? Isso um ímpio poderia dizer dessa forma. Não, meus pais eram drogados, eu nasci ali naquele contexto, então para mim não tem jeito, essa é a minha realidade e essa vai ser a minha realidade eterna. Isso é uma visão fatalista e a cruz de Cristo nos convida a fugir desse fatalismo, de que não tem jeito, de que é assim. Fatalista porque é fatal. E já está determinado e vai acontecer isso, é fatal, não é possível haver uma alteração. É uma visão fatalista. Um outro aspecto do fatalismo, e é mais teológico, e aí a gente entra, né, em igrejas a nível de Brasil, tradicionais, que pensam dessa forma, é a ideia da predestinação. Que alguns fatalmente serão salvos, porque Deus já destinou ele desde o início, um grupo de pessoas específicas, fatalmente será salvo. Então, independente do que ela fizer, eu não vou mencionar nome de ministério aqui, porque não é conveniente, mas existem ministérios que ensinam dessa forma. Independente do que ela fizer, em algum momento da vida, ela vai ter um encontro com Cristo, porque ela foi destinada para aquilo. Ela foi predestinada para aquilo. Então, fatalmente, ela será salva. E existem outras pessoas que fatalmente serão condenadas.
Esse pensamento ele está diretamente vinculado ao pensamento calvinista, né? Pensamento calvinista, que é o predominante na igreja anglicana que surgiu na Inglaterra e se espraiou pelos Estados Unidos, é o evangelho que predomina nos Estados Unidos, o calvinismo. Ele tem essa ideia de fatalidade, é fatal. Ou você está predestinado para a salvação, ou você está predestinado para a perdição eterna. E então, quando nós olhamos para Cristo na cruz do Calvário, nós entendemos que não se sustenta essa visão, porque se de fato alguns já estivessem predestinados para a salvação, não haveria a necessidade de Cristo morrer na cruz do Calvário. Ele já estaria predestinado para a salvação. E da mesma forma, se alguém estivesse predestinado para a perdição, não haveria também a necessidade de Cristo morrer na cruz do Calvário. Então, ir por esse pensamento fatalista é anular o sacrifício da cruz, né? Os judeus, na época de Ezequiel, quando eles usavam aquela máxima, eles estavam dizendo, olha, a gente não precisa fazer nada aqui, porque nós estamos aqui, mas é uma consequência do pecado dos nossos pais, então não tem o que fazer, né? Eles comeram a uva verde, né? E nós estamos com os dentes embotados por conta da prática deles. Então não tem o que fazer, a gente vai viver aqui, vamos esperar, deixa acontecer, vamos ver o que acontece. Não é dessa forma. Dependendo da situação em que nós se encontrar, as dificuldades em que nós estamos, nós temos que olhar para nós mesmos e ver a nossa relação com Deus e pôr um fim. Como se põe um fim nessa situação? É reconhecendo as nossas misérias, pedindo o auxílio do Senhor, clamando pela salvação dele, porque ele tem vida e vida em abundância para nos dar. Então, se alguém está nos vendo aí, passando por uma situação de dificuldade, eu quero dizer para você, né, nessa escola dominical, nessa lição aqui, eu quero dizer para você, olha, Jesus, ele morreu na cruz para mudar a nossa história, né, e ele mudou a nossa história de uma forma macro, mas ele muda a história individualmente também. Afasta esse fatalismo da sua vida, não imagine que precisa ser assim para a vida toda. Jesus é quem pode mudar a sua história, você confiando nele, reconhecendo as suas dificuldades diante dele, reconhecendo as suas misérias, ele vai mudar a sua história também. E então nós temos duas situações, que é o subtópico de número 3. Uma é em relação ao ímpio, uma é em relação ao ímpio, que se ele se converter, nós encontramos aí os versículos, né, 22 e 24, se ele se convencer dos seus pecados, ele alcança a vida. A morte não reinará sobre ele se convertendo dos seus pecados. Então ele viveu uma vida de impiedade até aqui, mas se converteu dos seus pecados, e isso vai ser mudado. Não vai seguir na sua vida uma maldição. Mas, a contrário senso, isso acontece em relação ao justo também. O justo, se ele teve uma vida na prática da justiça, mas chegou um dado momento, ele se afastou da prática da justiça, ele não será beneficiado por conta daquele tempo. É como se ele tivesse desperdiçado um tempo na presença do Senhor. Se ele muda o seu caminho para uma vida de impiedade daqui por diante, a justa justiça de Deus vai retribuí-lo por conta da sua impiedade. Então, por isso que nós precisamos perseverar. A Bíblia diz, Jesus falando, já no ministério final, seu ministério na parte final, ele disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam por conta da multiplicação da iniquidade. E aí ele nos convida a perseverar até o fim em amor, né? Porque esses que perseveram até o fim, eles serão salvos. Então, se você vem na prática do amor e de repente deixa de perseverar, você vai perder a bênção. Então, nós temos que cuidar, estar sempre aos pés do Senhor, para que nós possamos perseverar até o fim em justiça, para receber os preciosos galardões da mão do Senhor. Contribuindo aí com tudo isso que o Fábio Júnior disse nesse tópico sobre a salvação para todos os seres humanos, temos aí em Romanos 5,12, né? Assim, pois, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por causa disso todos pecaram. Romanos 3,23 diz assim: porque todos pecaram, fracassaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus. E tem também um texto que diz que Deus olha do céu e não vê nem o justo sequer. Isaías já profetizava antes de Cristo vir
aproximadamente 800 anos, lá em Isaías capítulo 64, dizendo que toda a nossa justiça diante de Deus própria é como um trapo da imundícia. Não há como se justificar ou se auto-justificar o próprio ser humano caído, tendo aí como consequência uma natureza herdada de Adão. Então não tinha jeito, né? Só que temos outros textos que diz também, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu Filho unigênito para que todos, sem exceção, né? Sem exceção, você pode ter expectativa, você pode ter esperança, independente do que você tenha feito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,14, 3,16, melhor dizendo, e 2 versículos antes diz, assim como Moisés levantou, lá em Números, capítulo 21, do 4 ao 9, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, fita os olhos em Jesus, não pereça. Então, Timóteo, no 1 Timóteo 2:4, diz que é desejo de Deus que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tito 2:11 diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Efésios 2:1 diz, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E para finalizar, 2 Coríntios 5,17, né? Assim, pois, se alguém, olha só, a esperança não tem essa de estar tudo perdido. Se alguém, olha a voz de Paulo, está em Cristo, ou seja, ligado a Ele, crendo nele, focado nele, crendo no sacrifício dele, nova criatura é. As coisas velhas, ó, já passaram. Você não deve terminar do jeito que você iniciou, talvez, uma trajetória, né, dentro de um ambiente hostil às coisas de Deus, distanciado de Deus, condenado ao fogo eterno, ao inferno. Não deva. Por quê? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Jesus quebra todo esse peso, toda essa escravidão do pecado, e eis que tudo se fez novo. A proposta de Deus para você é viver em novidade de vida. E aí eu concluo citando Apocalipse também, que diz assim, ó, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo dizendo, ele diz, combati um bom combate, acabei a carreira, ou seja, eu fui até o final. Assim como o Fábio Júnior disse, não adianta ir até um certo período e abandonar a cruz. Acabei a carreira, completei a carreira, dentro desse bom combate proposto da fé. Mas eu guardei a fé. E agora para mim, não só para mim, mas a todos que amam a sua vinda, a vinda de Cristo, que morreram nessa expectativa e que estão trilhando esse caminho, está reservada a coroa da justiça. Então que Deus em Cristo arraigue essas verdades em teu coração, que a presença de Deus possa ser o teu amparo, o teu apoio, e possa gerar em ti uma fonte de águas vivas que brota, inundando todos aqueles também que estão ao teu redor, porque aquilo que você tem da parte de Deus, da pessoa de Cristo, dá para você e para todos que estão ao teu redor desfrutar de uma comunhão profunda com o Senhor, o Evangelho de Cristo, as boas notícias de Deus para uma humanidade perdida. Vamos para um rápido intervalo e quero agradecer a todos os irmãos que são os nossos patrocinadores. Você vê de vez em quando aí na telinha, né, vários dos nossos irmãos, as empresas que eles têm aqui em Rolim de Moura, que apoiam o programa EBD em Família. Um abraço a todos, irmãos da família Éfeso, todo o campo de Rolim de Moura e todos os irmãos em diversos lugares que nos acompanham, tá? Vai comentando aí que a gente, à medida das possibilidades, vai mandando também um abraço, interagindo com vocês. Vamos para um rápido intervalo e já já voltamos em nome de Jesus.